Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos falando de um camping em Pontal do Paraná. Camping Beira-Mar o nome. Tem pouca gente, hoje é quinta-feira. Hoje tem pouca gente, nós vamos ficar até sábado aqui. Agora que acabou de sair o sol, daqui a pouco a gente tá indo ali pra praia. As crianças estão brincando aí. E hoje eu resolvi fazer um tour pelo... Hoje eu resolvi fazer um tour pelo... que já haviam me pedido. Eu tinha feito um vídeo curto aí mostrando como é que ficou a nossa Eco Home. E eu vou fazer um vídeo aí para tirar as dúvidas aí do pessoal aí que anda mandando perguntas lá no YouTube, lá no nosso canal. Então, pessoal, a intenção de publicar esse vídeo aí é porque já haviam me pedido aí para mostrar os detalhes aí do que a gente tinha feito aí naquele outro vídeo pequeno que eu fiz. E também para estimular vocês a fazer o mesmo, pegar a estrada, e não precisa de ter um carro 4x4 ou um carro mais robusto. Qualquer carro dá para você pegar e fazer um projeto desse aí, até melhor do que o que eu fiz. A gente pegou e pôs a mão na massa mesmo, eu e minha esposa, para a gente tentar mudar esse estilo de vida, de ficar muito naquela área de conforto. Pegar e se arriscar aí, sair para esse mundão e fazer uns camping aí. A gente não é nômades digitais. A gente pega um dias de folga aí que a gente tem e sai e tentar ensinar alguma coisa para criançada também aí. Não ficar muito naquela mordomia de ficar dentro de casa e usando internet e tal. E espero que ajude aí alguém aí a ter alguma ideia para fazer no o projeto de vocês aí e estimular vocês. É claro que a gente pretende dar uma evoluída aí, pegar uma combinha, alguma coisa parecida aí para ter uma estrutura melhor, mas por enquanto tá dando certo, a gente tá viajando e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí os detalhes, como tinham me pedido aí em algumas perguntas aí do outro vídeo que eu fiz. Começando aqui pela parte da frente do carro, algumas modificações que a gente fez aqui. Aqui tem um disjuntor que ele serve como, na verdade, um interruptor para carregar a bateria lá de trás lá. Só que a gente nunca usou esse interruptor aí, nunca usou esse estilo de carregamento com o alternador do carro. Eu sei que muita gente vai falar que não é recomendado, eu sei muito bem que não é recomendado. Isso aqui é mais para uma emergência. A gente faz viagens curtas e a autonomia da bateria é 2 dias até a gente achar uma tomada. Por enquanto a gente não precisou, mas ele serve para ser mais prático. Eu tenho ele aqui, né? Então se eu precisar carregar a bateria, eu ligo ele aqui. E esse cabo que vai lá da bateria do carro até lá a bateria estacionária é 25 milímetros. Então ele serve para ligar. E daí eu consigo acompanhar por aqui, ó, também. Essa aqui é outra modificação que a gente fez. Aqui é um voltímetro da bateria do carro. E aqui o voltímetro da bateria lá de trás. Eu consigo acompanhar os dois aqui. O voltímetro do carro eu ligo pela meia chave. Aqui eu já consigo acompanhar a voltagem da bateria para ver se está tudo correto. E aqui eu ligo por aqui. Eu sei que a bateria da estacionária lá, eu sei qual a voltagem dela, se precisa carregar ou não. Às vezes numa viagem muito longa, de 500 km, por exemplo, eu consigo acompanhar se ela está descarregando muito. Aqui no caso eu tinha acabado de carregar ela, ela está marcando 13. Então tá de boa ainda. Essas aqui são as modificações que a gente fez na frente do carro aqui. E isso aqui foi um pedaço de plástico que eu consegui. Eu recortei aqui certinho no tamanho do voltímetro, dos 2 voltímetros. Coloquei o interruptor, nós mesmos fizemos. Colocamos fita dupla face aqui para não estragar o painel do carro.
e os dois possuem fusível. Essa parte aí a gente foi bem exigente, a parte elétrica, e apesar de eu não saber muito parte elétrica, mas a gente pesquisa no YouTube aí e consegue ter um entendimento da parte elétrica. E é isso aí. Então deixa eu mostrar a bateria estacionária para vocês aqui, que ela tá meio escondida. Ela fica aqui atrás do banco das crianças aqui. Ela fica entre o banco das crianças e a geladeira. Aqui está ela. É uma bateria da Freedom Helier 115 amperes. Aqui na saída dela, essa saída aqui é aquela que vai lá para frente, lá que eu mostrei, que conecta ao alternador, que eu não usei até hoje. Aqui, como eu mostrei lá na frente, tem um disjuntor lá que eu resolvi colocar mais um disjuntor, porque se de repente romper o cabo lá na frente lá, desarma aqui e vice-versa. Se romper o cabo aqui atrás, desarma lá. É mais uma segurança. Nessa parte eu sou bem cagão mesmo nessa parte elétrica. Tá meio ruim aqui as ligações, mas é o que deu para fazer por enquanto. Aqui na geladeira, essa geladeira é uma Geobox 45 litros. Eu acho que é 45, se não me engano é 45 litros. Eu coloquei um cooler aqui para dissipar o calor, para ajudar a dissipar o calor, para não ficar muito quente essa parte aqui. Aqui o disjuntor. E outra pergunta que fizeram para mim também é sobre a água. Qual que é a autonomia da minha água? Deixa eu abrir o banco aqui que tá meio difícil. Aqui. Então, é uma bombona de 10 litros. Duas, na verdade, duas bombonas de 10 litros. Elas me dão autonomia de 1 dia e meio, 2 dias, depende do uso. A gente usa mais para beber, para cozinhar a gente pega no camping. Mas é 1 dia e meio autonomia. O que acontece? Aqui eu só mudo. Aqui essa aqui esvaziou, acabou de esvaziar. Tem um restinho ali ainda, mas é só encher. Eu só mudo a tampa aqui. Mudo essa tampa para lá e tem o furinho aqui e mudo a mangueira aqui. Aqui só dá para ver o parafuso, mas está no lado de dentro. Aquelas bombinhas de esguicho de 12 volts de qualquer carro popular aí que se encontra em autopeça, ela tá por dentro aqui. Aqui tem um redutor, né, que eu coloquei ligado nessa torneira que é muito boa da Lorenzetti. Ela já vem com filtro, você pode pegar a água lá filtrada ou água normal ali, para baixo é normal e para cima é a água que sai do filtro. Aqui eu fiz um reforço aqui e fiz mais um porta-treco aqui em cima para você colocar toalha, jaqueta ou blusa ou coberta. Aqui a gente tá trazendo, aqui nada é parafusado no carro, sabe? Aqui é tudo reforçado pela cozinha aqui, ó, por essa parte de compensado naval que eu fiz. Ficou bem firme. E dá para transportar coisa leve, né? Coisa pesada não dá para transportar. Isso aqui também foi uma ideia que nós tivemos. Isso aqui é aqueles protetor do para-brisa para não esquentar muito o carro. A gente tinha um lá perdido lá em casa, a gente colocou velcro nos dois. Aí eu tampo aqui quando a gente está cozinhando ali, para não passar o vapor do cozimento para cá, ou espirrar alguma coisa da torneira para cá. É mais um cuidado aí que a gente teve para não passar o vapor do cozimento para esse lado de cá. Apesar de que faz uma baguncinha, não tem jeito mesmo. Eu vou mostrar para vocês ali esse aqui é uma atualização que a gente fez no vídeo que a gente fez, aquele vídeo curto. Ela só tinha ali
leitor ali do voltímetro. E tinha, parece que 3 botões daqueles ali, não tinha aquela tomada de 12 volts. Eu fiz uma atualização aqui e coloquei esse disjuntor aqui também para ajudar. A hora que estiver viajando eu desligo ele, para ter mais um cuidado aí. A hora que está viajando eu desligo ele e essa parte de lá fica tudo desligada. A única coisa que não desliga, fica direto ligado, é a geladeira, mas ela tem um fusível. O fusível que já vem direto de fábrica, né? Eu acho que é a única que fica ligada. E esse disjuntor aqui é mais uma forma de prevenir algum risco de na hora de você estar andando esse disjuntor aqui é mais uma forma de prevenir a hora que você está andando pela TP. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E esse disjuntor aqui é mais uma forma de você prevenir quando você está viajando pela trepidação do carro, de romper algum fio aí, dar um curto-circuito, apesar de que tudo que está ligado ali tem o fusível. Tudo que está ligado aos LEDs tem fusível. Essa bombinha da torneira tem fusível. Todos eu tive cuidado de colocar um fusível para prevenir. Qualquer coisa queima o fusível, mas não dá um curto-circuito. E aqui também a gente teve o cuidado de colocar um cabo 25mm, apesar de não ter sido usado ainda. Esse aqui também vai para lá, é 25mm. Um cabo forte aí para aguentar aí a amperagem da bateria. Eu vou lá mostrar a outra parte para vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Por esse lado aqui. É meio ruim aqui, mas eu vou tentar mostrar os detalhes aqui do painel. Eu tentei fazer uma caixinha, mas eu achei mais prático fazer só o suporte aqui para encaixar os componentes aqui. Basicamente aqui nós temos um aterramento, um barreamento com terra e um barreamento positivo. Aqui a caixinha de fusíveis. Para tudo tem fusível, cada coisa tem seu fusível. E aqui é fixo em cima aqui. E aqui, como eu havia feito a cozinha antes de comprar as bombonas para armazenar água, eu acabei fazendo um cálculo errado e deu uma pequena diferença aqui. Então o banco, quando eu encostava aqui, ele pegava antes na bombona aqui e não conseguia fechar. E essa peça aqui, ela é original do carro. E ela vem aqui, ó, ela vem parafusada aqui. Aqui tem um furo no chassi do carro e vem parafusada ali. O que eu fiz? Eu improvisei uma peça que é a famosa gambiarra, né, que todo mundo fala. Soldei, coloquei um parafuso aqui. E ela é fixa no carro, fica bem seguro. E a peça que vinha aqui no carro, daí eu parafuso ela aqui. Tá fechando certinho, não tem problema nenhum, não fica desconfortável. A diferença é bem pouca. Eu acho que não dá 5 centímetros a diferença. Deixa eu fechar para vocês verem como ela fecha legal. Ó, ela trava, fica de boa, fica bem seguro. Não escapa de jeito nenhum. E aqui como que fica o banco, porque são dois bancos diferentes, né? Ela não fica tão 90 graus assim, fica tranquilo, não fica desconfortável para as crianças. Essa aqui é a diferença que fica de um banco para o outro, ó, não tem muita diferença não. É bem sutil a diferença, não causa desconforto nenhum. É mais uma adaptação que foi feita ali para dar certo o projeto. O problema desse carro é que o porta-mala deles em si é muito pequeno e para ter o máximo de aproveitamento aí,
a gente se obriga a fazer essas adaptações aí. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui uma pergunta também que me fizeram sobre a instalação da barraca. Se eu uso o rack original da EcoSport, tá aqui, ó. É o rack original, ele aguenta bem. A gente fez umas 5 viagens já com essa barraca e tá aguentando bem até agora, não afrouxa nada. Inclusive quem viu o vídeo lá do acampamento que a gente fez lá no pé da Serra do Rio do Rastro, lá viu que eu não consegui subir lá aquele topezinho lá e quase tombei a EcoSport. E a barraca ficou em cima, não aconteceu nada, não entortou o teto, nada. Pra quem conhece a EcoSport sabe que esse aqui é o rack original dela, tá aguentando bem, ó. Deixa eu mostrar de outro ângulo pra vocês verem. Ó, como é que fica. Esse aqui é o rack original da EcoSport, sim. Então já fica até respondido aí a pergunta que me fizeram, se aguenta o rack original. Eu conheço esse rack aqui, eu não sei as mais novas como é que é o rack delas, mas esse aqui é a EcoSport mais antiga que tem. O rack é dessa forma aí e a gente viaja assim. Aquela viagem que a gente fez foi quase 500 km para ir, 500 para voltar, então deu 1000 quilômetros e ela foi numa boa, não teve problema nenhum. Parei uma vez só pra ver se estava frouxo, não estava frouxo e ela tá aguentando bem. Eu acho que nem vou mudar. Vou deixar por enquanto esse rack aí. Ela é bem forte. Então aqui, como eu tinha falado, essa aqui é uma Geobox. Na verdade é uma empresa de Santa Catarina que o que eles fazem? Eles pegam esses frigobar que você compra aí nessas lojas e eles arrancam aquele motor de 127 volts e colocam o motor deles que é de 12 volts e vende pra gente. Eu acabei comprando deles porque tem como você comprar só o motor e daí você comprar o frigobar e você mandar fazer, né? Mas eu acabei comprando inteiro deles. Na verdade a geladeira é da Mid e a Geobox que faz essa transformação, fica bem legal, 12 volts. Para nós está atendendo bem essa daqui. Isso daqui eu achei primordial ter uma geladeira, não gostaria de ter aqueles refrigerador lá que só mantém a temperatura. A gente queria ter uma geladeira. Ficou legal, está atendendo bem. E o projeto foi pensado na medida da geladeira. A gente tirou a medida dessa geladeira, comprou ela primeiro, depois fez todo o resto do projeto. O que sobrou a gente fez a pia para cá. Como eu tinha mostrado lá no outro vídeo, a gente cortou uma forma de assadeira, dessas de bolo. Fez o corte aqui e adaptou aqui a saída da pia, colocou a torneirinha aqui. Aí vocês devem estar me perguntando por que desse espaço aqui. Esse espaço aqui, por que a pia ficou lá para trás? Justamente para caber o fogãozinho aqui. Ele cabe de lado aqui, então ele já fica aqui dentro. Quando você abre aqui, ó, o fogãozinho já está aqui. Já está com o gás aqui, é só usar ele. Aí você vira aqui ele, arma ele e fica tranquilo. A princípio a gente fez para usar aqui, mas nada impede de você usar ele na mesa. Aqui é mais para ele ficar guardado. Um problema que a gente teve é quando tá ventando muito. Até se vocês tiver alguma dica aí, quando tá ventando muito, pega muito, apaga muito o gás aqui. Eu acho que eu fiz muito baixo isso aqui e ele apaga o gás. Eu sei que tem um de cerâmica dessa mesma marca, da NTK, que é bom, mas eu não sei se vai resolver não. É tudo aprendizagem. Aqui eu usei duas corrediças dessa de 40 quilos. Ela é aquela touch, para você não precisar colocar um puxador. Então ela entra bem tranquilo.
e ela já trava aqui, ó. Aqui ela trava. Aí você aperta de novo, ela libera. Eu tive um problema que quando eu coloquei as corrediças, ela ficou muito bamba. Eu pensei em colocar mais 2 corrediças embaixo. Até tinha cortado ali, não deu certo. Aí o que que aconteceu? Eu coloquei 2 tramelinhas aqui, não sei se tem como ver. Aí quando eu travo a tramelinha aqui, ó, ela fica firme, ó. Mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Aqui é a tramelinha. Aproveitar para filmar lá a bombinha, como é que ficou lá, ó. Lá ficou a bombinha d'água. E ali o sifãozinho ali. Eu fiz uma adaptação do sifão ali. E o sifão sai aqui. Como eu tinha falado, deixa eu destravar aqui. Como eu tinha falado, eu não quis furar o carro para ele passar lá para baixo. Então ele passa lá pelo meio das 2 bombonas e sai aqui, ó. Aí a gente descarta no balde. E é isso aí. Aqui eu fiz mais uma mesinha aqui para dar um suporte. Deixa eu travar aqui. Eu fiz mais uma mesinha para dar um suporte aqui. É aquelas que trava sozinha, ó. É bem prático, dá para passar um café, dá para colocar alguma coisa aqui em cima para ajudar. Ficou top, ficou legal. Fizemos aqui também esse aqui faz pouco tempo que eu fiz. A gente pegou esse aqui você compra em loja de festa de aniversário. E você compra esse aqui e põe os temperinhos aqui, ó. Esse daqui foi a gente mesmo que fez, eu e a minha esposa. Ficou legalzinho. Aí aqui a parte elétrica, nós temos o voltímetro. Esse aqui, deixa eu só ligar aqui atrás porque eu desliguei o disjuntor. Pra vocês verem como dá certo mesmo. Esse aqui mede a bateria estacionária que está aqui atrás. No caso aqui eu já tenho que estar carregando ela porque está em 11.6. Na verdade a geladeira acabou de ligar, então ela deu uma baixada. Esse aqui é o interruptorzinho dele. Quando eu quiser ler a leitura da bateria, eu tenho a leitura aqui atrás e tem a leitura lá na frente, como eu mostrei para vocês antes ali. Aí aqui eu tenho mais um interruptor que acende esses LEDs aqui, que eu coloquei na porta do porta-malas. E aqui tem os LEDs daqui, ó. Aqui não vai dar para ver bem, mas de noite ele fica muito bom. Esses 2 interruptores eu deixei vago porque eu ia usar pro inversor. Só que o que acontece? Eu comprei o inversor, usei 3 vezes ele e por um descuido meu eu inverti a polaridade e queimou o inversor. E esse inversor que eu comprei não tem assistência técnica aqui no Brasil. Aqui também essas entradas aqui de tomada, eu ia colocar uma para extensão e outra para inversor. Eu já comprei uma vermelha e outra branca para identificar, porque daí eu ia saber qual que é da extensão quando eu estiver num camping com tomada e qual que é do inversor. Mas acabou que aconteceu o problema com o inversor, daí eu nem fiz essa atualização ainda. E também nem sei se vou fazer, porque não sei aonde que eu vou colocar o inversor, não tem mais espaço. Perdi o espaço da bagagem, não tem mais espaço, a não ser que eu faça desse lado aqui, mas é coisa para o futuro para saber. E aqui, pessoal, eu coloquei uma tomada 12 volts que eu coloco o LED da barraca. Eu ligo o LED da barraca, inclusive está ligado agora, o LED da barraca lá em cima. Eu uso também para carregar a câmera e carregar celular. Tomada 12 volts.
Aqui embaixo eu coloquei uns pezinhos, não vai dar pra ver porque ela fica pesada. Eu coloquei uns pezinhos pra dar altura aqui, ó. Pra dar essa altura aqui. E aqui também eu coloquei uma gaveta que abre pra fora, pra você guardar tuas panelas, guardar os mantimentos. Não ficou muito grande, mas ficou do mesmo estilo dessa aqui. Só que essa aqui não é 40 quilos, é um pouco menos. Se não me engano é 25 quilos que ela aguenta, essa corrediça aqui. E é esse mesmo sistema. Você trava, ó, ela trava e você destrava. É melhor assim, você não precisa colocar puxador, que daí você poderia perder o espaço, né? Ficou até um espaço legal. Aí você fecha aqui, bem tranquilo, você consegue fechar para dentro aqui. E guardar. Aqui eu acho que eu não vou conseguir destravar aqui porque eu tô gravando com essa mão. Você tem que usar as duas mãos para destravar aqui. Então não vou conseguir. Para você fechar ela, basta você acionar as duas aqui, ó, ao mesmo tempo e ela fecha. É bem prático. E depois para você acionar de volta, ó, você só puxa ela para cima, ela trava sozinha. Ficou bem firme ela. Dá pra você pôr peso em cima dela que não vai cair. E o projeto ficou assim, ó. Você fecha tudo nos detalhes de medidas que é pra fechar tudo. Esse aqui de repente a gente pode melhorar mais pra frente, esse sifãozinho aqui. Inclusive se alguém tiver alguma ideia, quiser deixar nos comentários. Mas e é assim que a gente viaja. E a torneira aqui é bem simples o funcionamento dela, só que tem uma manha que você tem que fazer. Você não pode deixar ela aberta, porque senão entra ar lá na bombona lá e daí não sai mais água. Então eu tenho que ligar aqui e ligar lá na torneira lá. Para baixo sai água sem filtrar e para cima sai água filtrada. E aqui eu aperto no interruptorzinho aqui, ó, interruptorzinho, e fecha. Ali sai ali a água ali do descarte. Lembrando que não é bom jogar direto, né? Só quando tem algum lugar para descartar. Mas assim, em camping assim eu não gosto. Eu deixo no balde mesmo. Depois eu vou ali e descarto no bueiro ali. E sempre água só. Tem gente que descarta óleo e coisa no bueiro, é sempre água só. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, mas essa pia aí ficou muito mal feita, não ficou prática, mas para nós está atendendo. Eu acho que é melhor ter essa opção do que não ter, né? Pelo menos aqui a gente enche uma água aí pra gente beber. Não é muito prático para lavar louça, né? Mas é o que a gente tem, é o que deu para ser feito, é o carro que a gente tem. A gente tentou aproveitar ao máximo aí o espaço do carro. Eu acho que a gente aproveitou ao máximo o espaço do carro. O único problema desse meu projeto é que ele ficou bem pesado. E a gente está até repensando aí uma maneira aí de fazer não sei se diminuir a espessura do MDF ou de repente até mudar de carro mesmo. Mas por enquanto está servindo para o propósito de princípio que a gente queria, que é sair viajar, não depender mais de hotel, nada. Olha o lugar que a gente tá na praia, tá de frente com o mar ali, ó. Esse é o nosso projeto.
A barraca aí, ó, montadinha. Temos a nossa sala, nosso quarto, nossa cozinha. Aqui a sala, acabamos de almoçar. Aqui a sala de jantar. E é assim que a gente gosta de sair final de semana, férias. É assim que é legal. As pessoas devem estar se perguntando como é que eu faço para carregar a bateria. Eu tenho essa fonte aqui que eu comprei e eu tô gostando muito dela, a usina 60 amperes. Ela é uma fonte inteligente. Então, quando ela termina de carregar a bateria, ela fica flutuando a carga. Dá até para você deixar a geladeira sendo usada e ela sendo alimentada por essa fonte aqui. Ela é uma fonte muito boa. O pessoal usa ela para essas colocar som no carro. Mas ela tá me atendendo muito bem, essa fonte. Então eu não tenho do que reclamar. Ó, pessoal, à noite resolvi mostrar como é que fica à noite, ó. Os LED ilumina bem. Aqui é o anexo. Agora tá limpo aqui, tirei a mesa. Esse aqui é o controle dele. Se você deixa apertado, diminui bastante. Deixar apertado de novo, ele aumenta a intensidade dos LED. Bem tranquilo. Aperta uma vez, ele apaga. Aperta de novo, ele acende. É bem forte o LED. Agora eu vou mostrar os LED que a gente instalou lá na cozinha. Aqui tem que fechar a telinha porque tá infestado de pernilongo. Essa telinha aqui já ajuda bastante. Vamos fazendo um cafezinho aqui, ó. Esse LED aqui já ilumina bem, como vocês podem ver, ó. Só tem um aceso aqui. Se eu acender o outro, vai ficar melhor ainda. Ó. Fica bem iluminado, ó. Bem tranquilo. Acende o outro aí, Bia, pra ver a diferença. E esse aqui é o nosso quarto. Aproveitando para responder a pergunta que me fizeram, como que a gente faz para dormir nós quatro na barraca? Nós dormimos 4 sim, dentro da barraca. E dá tranquilo, né? É bem confortável. Esse colchão tem 1,60 de largura por 2,45 de comprimento. Existe a barraca maior e a barraca menor, que é 1,40 menor e 1,90 maior. Só que essa aqui atende a gente muito bem por enquanto, né? A minha esposa dorme ali com as crianças do jeito que vocês estão vendo. E eu me encolho aqui na entrada. Quer dizer, encolho não fica tão ruim assim. Fica confortável, dá pra dormir. É por alguns dias só, né? Quando tá viajando. Dá pra dormir tranquilo os 4 dentro da barraca. Eu vou pedir pro Iago ali, que tá o meu assistente ator ali, que tá fingindo que tá dormindo, já acordou comigo já. Pra ele me mostrar como é que eu faço aqui. Aí, ó.
Então, eu me encolho aqui, ó, bem tranquilo. Aqui na entradinha, aqui, ó, dá pra me esticar as pernas pra cá, ó, fica bem tranquilo. Só tá faltando travesseiro, que é artigo de luxo. Artigo de luxo no camp, porque a gente esqueceu. Mas dá bem tranquilo pra gente dormir aqui. E aqui já aproveitando para responder outra pergunta que me fizeram, se amassa o teto do carro, essa barraca. Aqui é o meio da barraca, onde dobra a barraca, daqui pra cá é onde tá o peso em cima do carro. Aqui, ó. Então dá meus filhos aqui e a minha esposa. E daqui pra cá ela fica, o peso dela fica sobre a escada. Aqui, ó. Essa aqui é a escada de sustentação, ela serve para subir e para sustentar também. Então o meu peso fica tudo sobre a escada, não fica sobre o carro, entendeu? E se for parar para analisar, aquilo ali é aço, é só aço. Muita gente dá mais valor ao bem material, né? É uma coisa que você vai morrer e vai ficar para a vida para enferrujar. É muito mais prazeroso você ter momentos com a família do que ficar dando valor ao bem material, né? Aquilo ali vai ficar pra terra comer, como dizem. Esse aqui é o nosso anexo. O anexo é muito importante também em dias de chuva, porque você pode usar como uma sala de jantar para você preparou tua refeição, você vir comer aqui, livre da chuva. A gente já usou como vestiário, já usou como quarto de hóspedes. Dá para usar como banheiro também, mas a gente não tem o porta-pote ainda. Pretendemos ter. Estamos usando hoje como quarto de hóspedes, porque trouxemos nosso cachorro, Thomas, ali, ó, tá ali embaixo dormindo ele. Ele tá bem de boa ali. Não entra. Se eu quiser fechar ali para ficar mais quente para ele, eu fecho, mas não tá tão frio. Pode ver como choveu a noite toda, ó. Não entrou uma gota de água. Não entrou nada de água, ó, choveu a noite toda. Aqui é um lugar que tem bastante pernilongo também. Bastante mosquito. A gente dormiu com a janela aberta, mas com as telinhas todas fechadas. É uma excelente barraca. Eu diria que eu trocaria de carro, mas não trocaria a barraca. Então, ainda respondendo mais uma pergunta que me fizeram, como a gente faz com a bagagem. Tem algumas coisas que a gente leva dentro da barraca, por exemplo, a mesa é uma delas. É claro que você tem que usar de bom senso. A gente embrulha a mesa numa coberta para que ela não venha a danificar a barraca. Mas a mesa é uma delas que a gente leva dentro da barraca. O anexo também é uma coisa que a gente leva dentro da barraca. E ele ocupa pouco espaço e também não vai danificar a barraca.
Ó como é que fica aqui em cima, ó. Aqui já tá tudo pronto já para fechar a barraca. Aí ali tá a mesa, tem uma coberta e daí tem o anexo ali, tudo ali. E os cabos ali estão tudo ali. Aí você coloca na metade da barraca, porque ela dobra bem no meio aqui do colchão aqui, ó, e vai tranquilo, vai bem tranquilão. A última coisa aqui para fechar a barraca definitiva é tirar esse suporte aqui da entrada da barraca. Aí, ó. Agora só falta colocar a capa. Tá presa já. Agora é só colocar a capa nela e tá pronta para zíper para ir bem esticadinha a capa. Tem perigo que solta. Fecha nos três lados e aqui tem uma canaleta ainda que é presa a capa. E para garantir ainda que a viagem corra tudo bem, ainda tem essa cinta. Seguir viagem. Olha como é que ela vai, pessoal. Bem presa. Vai no rack original do EcoSport. Bem presinha. Esse é o jeito que a gente viaja, ó. Como vocês podem ver, que me perguntaram como que a gente faz com as bagagens, né? Porque já que eu tenho a cozinha lá, eu perdi o porta-mala. Ó, como
Vocês podem ver aqui na frente não tem nada, ó. A gente vai tranquilo aqui na frente, só um pouco ruim ali para as crianças ali. Ó, é uma mochilinha para cada um, ó. Tem uma aqui no pé do Iago, outra lá no pé da Yasmin, outra aqui no meio e outra ali atrás. Não dá pra ver. O gazebo a gente tá levando aqui atrás também, mas o gazebo a gente nem leva muito. A gente trouxe nessa viagem porque ia chover, aí a gente trouxe. Outra coisa que a gente trouxe nessa viagem é esse carinha aqui, ó, que ele não costuma viajar com a gente, ele não gosta de viajar. Mas como não tinha com quem deixar, a gente trouxe ele junto. Então é assim que a gente faz. Desconfortável eu sei que vai ter gente que vai falar que é desconfortável, mas eu conheço outra maneira de ser mais confortável. Que é ficando no sofá de casa. No sofá de casa é bem confortável ficar. E é assim que a gente viaja. Tchau, obrigado! Uhul! Vamos embora, povo! Então, meus queridos, se gostaram do vídeo, Dá aquela curtida marota, malandragem. E se inscreva no canal.